Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Como de praxe, pessoal, antes de começarmos o caso de hoje, eu preciso dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Como vocês sabem, aqui neste canal, todos os fatos são narrados com o maior respeito possível. Alejandra Ikochub nasceu no ano de 1986 na cidade de Telemán, que pertence ao departamento de Alta Verapaz, na Guatemala. Ela era uma mulher de origem indígena e foi criada por seus irmãos mais velhos por conta de que os seus pais faleceram quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Ela era caçula de 4 irmãos, tá, pessoal? Depois que os pais da menina morreram, ela e seus irmãos se mudaram para Ilha do Norte, em São Miguel. Aos 16 anos de idade, a Alejandra teve seu primeiro filho, mas o relacionamento com o pai da criança acabou não dando certo e ela acabou se tornando mãe solteira. Mas a Alejandra não havia desistido do amor e continuou procurando pelo seu príncipe encantado. Durante essa busca, a mulher acabou engravidando novamente e dando à luz ao seu segundo filho. Mais uma vez, o pai da criança abandonou a mulher e agora ela estava sozinha e com 2 crianças para criar. A Alejandra continuava em busca do seu grande amor e 3 anos após o nascimento do seu segundo filho, ela engravidou novamente. E desta vez deu à luz a uma menina que recebeu o nome de Zaida. Mais uma vez a história se repetiu, pois o pai da pequena Zaida abandonou a Alejandra logo após o nascimento da bebê. Mesmo com todo esse abandono, a Alejandra aparentava ser uma mulher feliz. Ela trabalhava lavando roupas em um rio local e o pouco que ganhava dava ali para sustentar os seus filhos com o básico. As crianças também se davam assim muito bem e o filho mais velho da Alejandra ajudava sua mãe a cuidar dos seus irmãos mais novos. Nessa época, pessoal, as pessoas que conheceram a mulher disseram que ela tinha uma alegria contagiante. Ela estava sempre de bom humor, cuidava muito bem dos seus filhos e era muito apegada à sua família, principalmente à sua irmã mais velha, chamada Elvira, com quem ela conversava todos os dias. Na verdade, sempre que voltava do trabalho, a Alejandra passava com os seus filhos na casa da irmã para tomar um cafezinho e colocar as fofocas em dia. Como eu falei para vocês, a Alejandra era uma mulher muito feliz, mas ela sempre se queixava sobre a falta de um companheiro. Ela tinha uma mágoa muito grande por ter sido abandonada pelos pais dos seus filhos, mas isso não impediu que ela tentasse uma outra chance no amor. E foi procurando por um cara legal para dividir a sua vida que ela conheceu um homem chamado Mário Tucci e Cal. O Mário, pessoal, tinha 40 anos de idade e trabalhava em uma produtora de óleo de palma. Ele era um homem muito trabalhador e esse fato por si só já chamou bastante a atenção da Alejandra. Ela também chegou a comentar com a sua irmã Elvira que o marido era exatamente o tipo de homem que ela gostava. Na visão da mulher, ele era um homem alto, charmoso e cheiroso. E eu digo na visão dela porque eu discordo totalmente, tá, pessoal? Mas é aquilo, né? Gosto não se discute. Se ela achava tudo isso desse embuste, quem sou eu para julgar, né? E eu digo embuste porque, embora a Alejandra ainda não sabia, o Mário não valia nem R$1 furado. Enquanto saía com a Alejandra, ele ainda era casado e tinha 6 filhos. O homem também era extremamente violento e já tinha até passado um tempo preso por agredir a sua esposa.
E não foi um tapinha não, viu, pessoal? Ele acabou sendo preso porque deu ali uma surra na mãe dos seus filhos e chegou a mandar a mulher para o hospital. Felizmente, a mulher desse homem se livrou desse monstro porque o Mário acabou se apaixonando pela Alejandra e abandonou a mãe de seus filhos para ir morar com a sua amante. Informações importantes aqui, tá, pessoal? Primeiro, como eu disse para vocês, a Alejandra não sabia que ele era casado. Ele dizia para ela que era divorciado e tinha 6 filhos. Segundo, embora a mãe dos filhos do Mário deu sorte dele deixar ela em paz, vocês vão perceber que a Alejandra deu um azar danado desse cara ter se apaixonado por ela. Bom, de qualquer forma, o novo casal Alejandra e Mário alugaram uma casa e foram morar juntos. Óbvio que a mulher levou seus 3 filhos junto com ela. No começo, tudo era ali às mil maravilhas. O Mário parecia realmente ser o príncipe encantado que a Alejandra tanto sonhava em encontrar. Ele era extremamente carinhoso com ela, costumava presentear a mulher com flores e chocolates e cuidava muito bem dos filhos da Ale. Mas conforme o tempo foi passando, o homem começou a mostrar quem ele era de verdade. Ele passou a proibir a Alejandra de sair para trabalhar, dizia que a mulher queria ir para o rio lavar as roupas só para ficar de olho nos homens que nadavam no mesmo riacho. Começou também a demonstrar um ciúmes doentio entre a mulher e os seus filhos. Ele sempre dizia que ela deveria dar atenção ao seu marido e não às crianças, pois ele era o homem da casa e era a pessoa que merecia toda a atenção naquele lar. O homem também bebia muito e não demorou muito para que ele desse o primeiro tapa na Alejandra. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Quando a mulher não fazia o que o Mário queria, ele agredia ela com socos, chutes e chegou até mesmo a queimar a mulher com cigarro. Tudo isso na frente das crianças. Ele também passou a ofender a mulher, xingando ela dos mais diversos palavrões possíveis. Dizia que ela era feia, que se ele a deixasse ela nunca mais arrumaria outro homem. Ele literalmente acabava com a mulher. E eu acho que tudo isso, pessoal, afetava muito ela, porque a Alejandra tinha sido abandonada pelos pais dos filhos dela. E agora o Mário, que ela achou que era seu príncipe encantado, ficava dizendo que ela era feia e que se ele fosse embora, ela não arrumaria outro homem. Eu, particularmente, acho que tudo isso mexia muito com a cabeça dela, sabe? Porque pegava bem na ferida, né, gente? A mulher já tinha esse trauma. Tanto é verdade que amigos e familiares da Alejandra disseram que alguns meses depois dela ter ido morar com o Mário, o seu semblante passou a ser de uma mulher triste e infeliz, bem diferente do que era antes. As agressões passaram a ser cada vez mais frequentes naquela casa e os vizinhos que antes apartavam as brigas do casal passaram a não se intrometer mais, porque aquilo já era uma rotina, sabe? O Mário saía do trabalho, passava no bar, bebia umas biritas e quando chegava em casa, agredia sua mulher, como todo tradicional marido abusivo que acha que se casou com um saco de pancada para ficar batendo, né? Mas agora chegamos no dia 29 de outubro de 2018. Parecia ser um dia normal, tudo estava tranquilo e quieto na casa da Alejandra, até que naquela noite seus vizinhos começaram a ouvir gritos de socorro da mulher. Como eu disse para vocês, os vizinhos nem se incomodavam mais, pois as brigas do casal eram rotineiras. Mas após uma meia hora da mulher gritando por socorro, os vizinhos perceberam que os gritos da Alejandra estavam cada vez mais agoniantes. Parecia que o seu marido estava literalmente a matando. Um dos vizinhos então resolveu ligar para Elvira, irmã mais velha da Ale, e contou o que estava acontecendo. Quando a Elvira chegou na casa da irmã, os gritos já haviam cessado, o silêncio pairava pelo ar e ela pôde ver o seu cunhado saindo pela porta dos fundos da residência. A mulher então bateu na porta e chamou pela Alejandra, mas ela não teve resposta. Com a ajuda de alguns vizinhos, ela forçou ali a entrada na casa e logo que entrou se deparou com uma mão humana caída no chão. Havia sangue por toda a parte, a casa estava totalmente escura e com a ajuda ali da lanterna do celular, a Elvira seguiu para o quarto da irmã para ver o que tinha acontecido.
Durante esse trajeto ali, a mulher encontrou uma outra mão, que era ali da sua irmã, né, caída no chão. E antes de chegar no quarto dela, ela se deparou com as duas pernas da Alejandra encostadas assim na parede do corredor. Quando entrou no quarto, a Elvira se deparou com a cena mais horrível que já tinha visto em toda a sua vida. A sua irmã estava na cama, o seu rosto estava cortado ao meio, estava literalmente aberto aqui, ó, na região da boca e os lados separados um do outro. Mas incrivelmente a mulher ainda estava viva e tentando sussurrar algo baixinho, pois não tinha mais forças para falar. Ela também estava sem as suas mãos e pernas, que como sabemos essas partes estavam espalhadas pela casa. A Elvira começou a gritar de desespero, pedindo para que alguém chamasse uma ambulância para salvar a vida da sua irmã. As pessoas que estavam na casa junto dela ligaram para a emergência, mas a ambulância mais próxima estava a 72 quilômetros de distância e demorou muito para chegar. Nesse meio tempo, eles gravaram os últimos momentos de vida da mulher e essas imagens foram compartilhadas na internet. Eu vi essas imagens e de verdade, eu acho que eu nem vou dormir essa noite. Eu acho que foram as imagens mais horríveis e mais fortes que eu já vi. Para vocês terem noção, o caso ficou conhecido como Miss Pac-Man. Fizeram ali uma comparação com o estado da Alejandra, que estava com o rosto dividido no meio ali na região da boca, com o boneco Pac-Man, que tem a boca bem aberta, sabe? Nos vídeos que circularam pela internet, ela tentava falar e como o rosto estava dividido ao meio, ficou ali uma coisa horrível. De verdade, gente, é muito assustador. Bom, a ambulância demorou cerca de 1 hora para chegar no local e por questão de alguns minutos eles não conseguiram resgatar a mulher com vida. Isso porque ela veio a óbito apenas 5 minutos antes da ambulância chegar. Os paramédicos disseram que a Alejandra resistiu por cerca de 1 hora e 20 minutos desde o momento do ataque até a sua morte. Ou seja, ela agonizou por todo esse tempo. Bom, os socorristas que atenderam a ocorrência acionaram a polícia e também recolheram todas as partes da Alejandra e levaram para o Instituto Médico Legal. Os policiais, ao chegarem no local, colheram o depoimento da Elvira, irmã da vítima, e também dos vizinhos, e com base nas denúncias, emitiram um mandado de prisão para o Mário, que a essa altura já estava foragido. Alguns dias depois, as autoridades receberam uma denúncia anônima de que o homem procurado estava cruzando a fronteira para o México. Ele portava documentos falsos e acabou sendo capturado em Chiapas, a 10 quilômetros da fronteira entre a Guatemala e o México, mas não antes de populares terem amarrado o homem e o espancado. A população queria fazer justiça com as próprias mãos, então o Mário sofreu muito nas mãos dos populares antes de ser capturado pela polícia. Depois de capturado, o homem foi preso em prisão preventiva, enquanto a família da Alejandra prestava ali as suas últimas homenagens à mulher em seu enterro. A irmã da Ale, a Elvira, se comprometeu em ficar com a guarda dos sobrinhos e disse que cuidaria muito bem deles. Agora, para mim, assim, é a parte mais pesada de todas. Durante o interrogatório, o Mário confessou o crime e disse que não tinha um pingo de remorso, que sentia orgulho do que fez e faria de novo, porque estava defendendo a sua própria honra. Ele explicou aos policiais que ele ficou sabendo que quando saía para trabalhar, a Alejandra levava para dentro de casa um caminhoneiro com quem ela tinha um caso. Ele disse ainda que no dia do crime a sua esposa tomou um banho, passou um perfume e disse que ia na casa da sua irmã Elvira. Quando ela saiu de casa, o homem seguiu a esposa e viu o momento em que ela subiu na boleia de um caminhão, onde ficou por cerca de 1 hora. O Mário completou dizendo que chegou a ver a cabine do caminhão balançando e tinha certeza que a sua esposa estava se divertindo ali com outro homem. Depois de assistir a essa cena, ele voltou perturbado para casa, ele estava com muita raiva da esposa e não via a hora dela chegar em casa para questioná-la sobre o caminhoneiro. Quando a Alejandra chegou em casa, os dois tiveram uma briga,
mas a mulher continuou afirmando que estava com a sua irmã e terminou dizendo que ele devia ter confundido ela com alguém, porque ela jamais entraria no caminhão de ninguém para fazer safadeza. Depois da discussão, a Alejandra foi se deitar, disse que estava com sono e queria descansar. O Mário então pegou um facão, levou para o quarto e deixou ao lado da cama. Assim que a mulher caiu no sono, ele tirou o short que ela vestia. Segundo o seu depoimento, a razão para isso foi que ele queria sentir o cheiro das partes baixas da mulher para descobrir se ela esteve com outro homem. E para mim isso é muito bizarro. É doentio, né, gente? E assim, ele falou que ele ficou surpreso quando descobriu que ela não vestia nada por baixo dos shorts. O que para ele era uma prova irrefutável de que ela tinha saído com outro homem e ainda por cima esquecido a sua lingerie na boleia do caminhão. Tendo essa certeza, ele passou a mão no facão e começou a desferir vários golpes contra a esposa, que foram responsáveis por deixá-la no estado que eu já contei para vocês e que eu prefiro nem repetir. Mais tarde, ele mudou totalmente a sua declaração e disse que não era o responsável pela morte da Alejandra, porque estava possuído por entidades malignas no momento do crime. Bom, eles sempre dizem isso, né, gente? No dia 9 de novembro de 2018, o Mário compareceu ao tribunal para uma audiência de instrução, que foi bem polêmica, diga-se de passagem, viu, gente? Isso porque a promotoria acusava o homem de feminicídio e a juíza do caso, juíza mulher, tá? Ficou muito desconfortável com esse termo e disse que tudo isso não passava de lacração e por conta do termo utilizado pela acusação, ela resolveu encerrar a audiência e remarcar para um momento mais oportuno. A posição da juíza causou uma revolta muito grande na população. Muitos diziam que ela estava passando pano para os atos cometidos pelo Mário e que a magistrada não era imparcial e deveria ser exonerada do seu cargo. Depois de toda essa repercussão e pressão popular, a juíza saiu do caso e um novo magistrado foi designado para julgar o crime do Mário. No dia 28 de novembro de 2018, uma nova audiência aconteceu já com o novo juiz e em sua declaração, o Mário disse que atacou a mulher por ciúmes, disse que amava muito a mulher e não suportava vê-la com outro homem. Ele e a defesa queriam a todo custo criar uma narrativa de um crime passional, onde o Mário havia perdido a cabeça por alguns minutos, mas logo em seguida tinha se arrependido do que tinha feito. O problema é que durante o seu depoimento para a polícia, ele disse que não havia se arrependido e que se tivesse oportunidade faria tudo de novo. O fato dele ter levado o facão para o quarto e deixado ao lado da cama também caracterizava que ele planejou o crime e que não foi um surto repentino. Após ouvir as considerações da defesa e da promotoria, o juiz concedeu um prazo para que a promotoria montasse um caso mais sólido contra o homem e para que a defesa se preparasse para o julgamento final. Durante as investigações, a promotoria descobriu que depois de tirar a vida da Alejandra, o Mário foi até a casa da sua ex-esposa, mãe dos seus 6 filhos, e deu uma surra na mulher, obrigando ela a dar todo o dinheiro que tinha para que ele pudesse escapar do país. Esse caso acabou sendo anexado no caso da Alejandra e a promotoria estava pronta para pedir a pena máxima. No dia 30 de janeiro de 2019, as mídias sociais enlouqueceram com o caso. Isso porque vazou um vídeo do Mário dentro da prisão comemorando seu aniversário de 44 anos. No vídeo, é possível ver os outros prisioneiros parabenizando o homem e o chamando de açougueiro de Tissek, fazendo a alusão ao crime que ele cometeu. Açougueiro, né, por conta do crime, e Tissek por conta da cidade. Tudo isso ajudava e muito a promotoria a provar que o crime cometido pelo Mário não era passional e que ele sentia o maior orgulho de ter feito o que fez. Mas se engana quem pensa que a defesa não estava trabalhando. Isso porque eles encomendaram um exame médico para comprovar que a Alejandra havia tido relações íntimas naquele dia. E assim foi feito.
o corpo foi exumado porque o juiz aprovou e o exame pós-mortem foi feito, e ficou comprovado que havia material genético masculino no corpo da vítima. E para prejudicar ainda mais a promotoria, a defesa ainda solicitou um teste de DNA para comprovar que aquele material genético não era do Mário, e que sim, a Alejandra estava traindo seu companheiro. O teste de DNA foi feito e realmente ficou comprovado que a amostra não era compatível com a do Mário, e desta forma a defesa queria justificar os atos do seu cliente em cima da traição da mulher. Tudo isso levou muito tempo, pessoal, e o caso acabou sendo julgado apenas no dia 8 de março de 2022, ou seja, quase 4 anos depois do crime. O julgamento teve duração de 6 dias e a defesa e a promotoria se engalfinharam bastante para tentar provar o seu ponto de vista. No final das contas, Mário, Tucci e Cal foi considerado culpado de tirar a vida de sua mulher. No entanto, a sua sentença é desconhecida, tendo em vista que por conta de todo o alvoroço midiático que esse caso causou no país, o juiz optou por manter sigilo sobre a sentença do homem. Eu até vi alguns lugares sugerirem que ele foi condenado a 25 anos de prisão. Outros portais sugerem que a pena na verdade foi de 50 anos, mas a verdade é que é impossível saber, pois os dados foram mantidos em total sigilo. E ele pode até mesmo ter sido condenado a menos de 10 anos de prisão, infelizmente nós nunca saberemos. Mas o que se sabe é que essa decisão causou uma revolta na população, que acredita que talvez a justiça não tenha sido feita. Mas o que você acha? Qual que é o seu chute, hein, em relação à sentença do homem? Quantos anos você acha que ele foi condenado? Olha, eu arriscaria dizer que eu acho que a pena foi muito pequena, viu? E por isso que eles mantiveram tudo isso em sigilo. Mas eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui nos comentários. E pra quem ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.